Houve um momento na minha vida que eu me perguntava: será que devo continuar ou largar tudo e recomeçar em uma nova área? Oi, eu sou a Grazi e hoje eu vou compartilhar minha história de como foi minha transição de carreira para a área de TI e 5 lições aprendidas durante a minha trajetória. Eu formei em engenharia química em julho de 2021 e naquela época o mundo estava em crise e era praticamente impossível conseguir um emprego sendo iniciante em qualquer área. Não só eu, mas outras pessoas também precisaram se reinventar. Eu me reinventei sendo tutora de inglês e francês. Quando eu voltei da graduação sanduíche, eu fundei um projeto de ensino de idiomas a baixo custo e depois eu acabei trabalhando também numa escola de idiomas. Eu até cogitei fazer uma transição de carreira para essa área, mas daí eu sempre ficava, deixa eu ver também as outras áreas. E aí uma amiga me falou do bootcamp da Reprograma. Eu passei na seleção do curso de front-end e comecei as aulas em agosto de 2021. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando como tutora, eu estava fazendo as aulas do bootcamp da Reprograma. Falei que só ia parar de dar aula quando tivesse alguma oportunidade realmente, porque não dava para eu parar de trabalhar para poder estudar 100%. Então, a primeira lição é: você precisa se organizar financeiramente para começar uma transição de carreira, porque ela pode durar pouco tempo ou muito tempo. Também eu me inscrevi em vários cursos front-end que tinha na época, todos eles gratuitos, e eu dei ênfase em um que era da estação Hack do Facebook, e lá eles falaram sobre um site que é atados.com.br. Então eu me inscrevi nessa plataforma para procurar meu primeiro trabalho como front-end voluntária. A segunda lição aprendida é: a maioria das vagas pedem uma experiência prévia, então o melhor jeito de você conseguir essa experiência é sendo voluntário. Então, lá em setembro, outubro, eu ainda não tinha terminado meu bootcamp, mas eu estava fazendo o bootcamp, os cursos gratuitos, trabalhando na ONG. Eu ainda não tinha nem conhecimento e nem experiência suficiente. Eu comecei a dar uma olhada nas vagas no LinkedIn, e daí eu vi que eu precisava estudar muito mais coisas, porque eu estava muito atrás do que precisava realmente. Mas como eu estava com muita vontade de ir com tudo, sabe, de tentar, e mesmo sem ter esses requisitos, tentar fazer uma entrevista, porque eu não sabia como que eram entrevistas na área de TI. Eu lembro que eu apliquei para uma vaga de front-end júnior, e era para React. Eu participei da dinâmica, mas eu cometi um erro muito grande, e eu acabei sendo desclassificada do processo seletivo. Eu posso contar melhor em um outro vídeo como foi essa experiência. Naquela semana eu tava muito frustrada, porque eu tinha feito uma besteira na dinâmica. Eu tava aplicando pra uma vaga de engenharia química, que eu tava já quase na última fase, e daí eles congelaram a vaga, então eu tava desolada, tá? Eu tava muito frustrada. E aí um amigo me marcou em um post no LinkedIn, falando de uma empresa que abriu um processo de trainee, e daí eu tava muito frustrada, assim, eu falei, meu Deus, eu vou me inscrever aqui. Mas assim, a expectativa tava muito, muito baixa, tava com minha autoestima também muito baixa. A terceira lição aprendida foi: inglês não é um diferencial, é quase um requisito para se tornar programador, por 2 motivos. O primeiro é que a maioria dos conteúdos online são em inglês. E segundo, que isso vai te trazer mais oportunidades para trabalhar para empresas diferentes e empresas que tenham clientes estrangeiros. Eu lembro que essa vaga eles tinham colocado que eles iam fechar a vaga assim que completasse o número de inscritos. Daí eu já tinha tudo pronto, eu só fui e apliquei. Então a lição número 4 é: esteja online. Tenha uma presença online, mantenha o seu CV atualizado, porque quando a oportunidade chegar, você consegue aplicar imediatamente, sem ter que preparar o currículo. E aí, eu fui chamada para a primeira entrevista. Gente, foi um baque, assim, porque engenharia química, acho que eu tinha 2 anos que eu tava tentando passar e nada. Em TI foi tipo, eu não tinha nem terminado o bootcamp ainda, eu já tava participando de processo seletivo e fui chamada pra entrevista. Tipo, o quê? Eu tava, que mundo é esse? E aí eu passei na primeira fase, e daí eles perguntaram se eu conhecia as linguagens, né? Inclusive, eles perguntaram se eu conhecia o Ruby on Rails, e eu não conhecia. E daí eu falei que eu não sabia, mas eu estava disposta a aprender. E no bootcamp, né, eu não dei muito detalhe, mas eu fiz, foi HTML, CSS, JavaScript e React. E também a parte de um pouco de UX e UI. E também teve a parte do Git. Então, eu lembro que quando eu recebi o e-mail falando que eu fui pra segunda entrevista, eu falei, que? Não acredito. Eu fiquei muito feliz. Eu saí do nível de frustração, tristeza pra uma felicidade, assim. Mas aí a entrevista era em inglês. Eu fiz a entrevista e foi muito tranquila. Então, acho que ia depender mais da experiência dos outros candidatos. Lembrando que quando eu me inscrevi, eu fui dar uma olhada no vídeo que eles colocam lá pra você ver como que vai ser o trainee, a explicação. E eu falei, meu Deus, eu não tô nem chances. Tô nem chance de passar nesse trainee aqui, porque eu lembro que o vídeo tinha mais de 40 mil visualizações. Eu falei, quê?
E o mais doido de tudo é que eu não conhecia a empresa, não conhecia nada, porque realmente TI era tudo muito novo. E esse foi meu primeiro emprego, né? Foi um CLT. E comecei o trainee, que era desenvolvimento de software com Ruby on Rails, React, JavaScript. E o trainee, gente, foi muito sofrido, assim, foi muito, muito sofrido. Passei perrengue, estudei, tipo, muito, muito, muito. Eu fiquei num nível de estresse muito alto, porque, como eu falei, né, eu tava em programação em front-end, mas eu tinha pouco conhecimento, era pouco conhecimento. Então, eu me desenvolvi muito durante o trainee, mas também foi muito difícil, porque você podia ser eliminado no meio do trainee. Eu falei, pô, essa é a minha chance, eu consegui passar, eu preciso sobreviver a esse trainee, eu preciso chegar até o final para ser contratada e ficar na empresa, né? Então, a dica número 5 é esteja pronto para desafio. No meu caso, eu fiz front-end, mas o trainee foi back-end e front-end junto. Foi muito difícil. O dia a dia em um projeto real, assim, é totalmente diferente dos projetos que a gente faz no bootcamp. Então, você vai precisar de muita paciência, muita resiliência, muito foco para não desistir. Então, a minha transição de carreira foi relativamente rápida, mas foi muito difícil. Nesse primeiro emprego, não precisava de experiência prévia, mas precisava de outros pontos que eu fui construindo ao longo dos anos. E eu acredito que estar pronto para a oportunidade é a chave, porque se eu não tivesse inglês avançado, eu não poderia participar. Se não tivesse uma graduação, também não. Se eu não tivesse um pouco de conhecimento de soft skills, de comunicação, provavelmente não ia passar na entrevista. Então, esses pontos que eu fui construindo ao longo da minha graduação em engenharia química me ajudaram a fazer a minha transição de carreira para programação, para desenvolvimento web. E eu fiquei nessa empresa por 1 ano e 2 meses, depois eu pedi demissão. Eu sigo estudando e ainda tenho um longo caminho pela frente.